Bem, queridos, estamos mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus, o Deus eterno, o Deus único e verdadeiro, o Deus que age, o Deus que trabalha, o Deus que opera maravilhas. E entre os povos, ele tem feito notório o seu poder. Ele faz notório o seu poder quando nós, o seu povo, o exaltamos, quando nós o adoramos. É uma tarefa nossa, é uma missão nossa. E certamente que nós devemos fazer isso de um modo natural. Nós devemos estar sempre proferindo louvores ao nosso Deus, porque Ele merece que o exaltemos, que o adoremos. A palavra de Deus nos diz que devemos louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelo que Ele tem sido e pelo que Ele ainda fará em nossas vidas. E é isso que nós o faremos aqui nesta noite do dia 29 de abril. O Salmo 48 nos diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande Deus. Então, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Vamos, nesse momento, fazer isso. Mas não apenas aqui e agora. Continuamente, nós devemos estar louvando o nosso Deus, porque Ele merece. A Bíblia diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Pai que está nos céus. Vamos louvá-lo, porque Ele nos acrescentou mais um dia de vida. Vamos bendizê-lo, porque Ele renova as nossas forças. Ele recobre o nosso ânimo, Ele restaura a nossa saúde, Ele restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ou seja, o nosso Deus é o Deus que faz. Depois da oração nós estaremos louvando ao nosso Deus com 2 cânticos e na medida do possível você estará também cantando aí conosco. Hoje, como eu já disse lá no grupo do Ministério Carvalho de Justiça, nós estamos um pouco limitados aqui. O computador que sempre utilizamos, ele está num outro lugar. E nós vamos transmitir no YouTube a partir das 20 horas, não é isso, Gabriel? A partir das 20 horas, tá? E que Deus opere de um modo tremendo na sua vida. Eu estou certo de que Deus, Ele já determinou abençoar a minha vida e a sua vida, e Ele o fará, no nome de Jesus. Senhor Deus, é bom estarmos reunidos na Tua presença, neste santo lugar. O Senhor está aqui, e o Senhor age, e o Senhor trabalha, e o Senhor renova, e o Senhor restaura. Ó Pai amado, e nós te louvamos, porque Tu nos dás esse privilégio de estarmos aqui reunidos diante do Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. O Senhor é fortaleza, ó Pai amado, no dia da angústia. E o Senhor conhece os que em Ti se refugiam. Ó Pai amado, e nós proclamamos que cada um desses servos do Senhor, destas servas do Senhor, refugiam no Senhor. Cada um de nós, ó Pai amado, busca a Tua face, ó Pai bendito, porquanto reconhece que Tu és o Deus fiel,
ainda que nós sejamos infiéis, ainda que nós tropecemos no nosso agir e no nosso falar, ó Pai amado, o Senhor perdoa as nossas transgressões, porque o Senhor é bondoso, misericordioso, compassivo. As misericórdias do Senhor não têm fim. Ó Pai amado, renovam-se a cada manhã a nosso favor, isso é uma causa de não sermos consumidos. Senhor, ministramos a Tua bênção sobre os Teus servos, que nesse momento, ó Pai Celestial, estão diante do Senhor. Ó Pai amado, e nós tomamos posse aqui do mais excelente da nossa vida, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós abençoamos o Gabriel, nós abençoamos a Hannah, nós tomamos posse, ó Pai amado, aleluias, do agir poderoso do Senhor na vida deles, na vida do Senhor Geraldo, na vida da Kátia, na vida da Grace, na vida do Davi, na vida, ó Pai amado, de cada um membro da nossa família. Abençoamos também o Senhor Altivo, abençoamos o Senhor Guilherme, Dona Benedita, abençoamos, ó Pai amado, o Seu Expedito, abençoamos a Neuralice, abençoamos, ó Pai amado, cada um dos Teus servos, que, ó Pai amado, estão diante do Senhor e buscam a Tua face santa e bendita em oração, e adora, e exalta, e glorifica o Teu santo nome. Nós oramos, Senhor, e nós proclamamos que tudo aqui, ó Pai amado, convergirá para a glória do Teu nome. Nós oramos e assim o fazemos. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. É o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Glória a Deus. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor,
mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, nesse momento oportuno, nós leremos do capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, ou seja, a igreja que se encontrava em Éfeso. E Paulo escreve esta carta e expressa o seu louvor a Deus, pelo fato de que o Senhor nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Isso está no capítulo 1. Ele, depois de proferir uma palavra de saudação a esta igreja, ele então diz no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado aqui é Jesus. E ele diz, no qual, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nos propusera em Cristo, de fazer convergir nele em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória.
E o capítulo 2, ele diz: ele nos deu vida, estando vós mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, noutro tempo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, nós te louvamos pela excelência da tua palavra. Nós te louvamos porque, através da tua palavra, o Senhor nos instrui. Através da tua palavra, o Senhor nos corrige. Através da tua palavra, o Senhor nos conforta, o Senhor nos consola. Nós te louvamos porque a tua palavra é viva e eficaz, e não volta para ti vazia, mas cumpre o que te apraz. Te louvamos pelo privilégio de podermos, ó Pai amado, estar meditando na palavra do Senhor. Ó Pai amado, usa-nos para a glória do teu nome. Nós oramos e nós te louvamos porque o Senhor é fiel, te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, te louvamos porque o Senhor age, o Senhor trabalha. E agindo o Senhor, quem impedirá? Senhor Deus e Pai, rogamos-te agora, seja sobre mim o teu servo, a tua graça bendita, e faça de mim um fiel porta-voz do Senhor. Eu preciso de ti. Dê a mim uma palavra de sabedoria a ser ministrada para a edificação de todos os que nesse momento, ó Pai amado, ouvem a tua palavra. E nós te louvamos porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós oramos e assim o fazemos, agradecidos por tudo, ó Pai Celestial. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado, queridos. Deus seja louvado por tudo. O apóstolo Paulo, como já disse no início, ele inicia a sua carta bendizendo a Deus. Bendizendo a Deus. E qual o motivo dele bendizer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele aqui expõe esse motivo. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Temos muito que aprender com o apóstolo Paulo. Muito, muito, muito. E cada um de nós temos todos os motivos para estarmos sempre dizendo isso em alto e bom som.
bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Com certeza, todo aquele que se ocupa desta prática de estar sempre bendizendo o nome santo do Senhor, será bem-aventurado, será mais do que feliz. Cabe a cada um de nós estarmos sempre dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, se tem uma palavra na Bíblia e que é proferida por tantas vezes, é justamente essa: bendito, bendito seja, louvado seja. E também lá no Salmo a gente encontra, né, muitas palavras, digamos, no imperativo, ou esse verbo, né, na forma imperativa, dizendo: bendizei ao Senhor. Ou o salmista dizendo, né, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Agora, o porquê de bendizermos o nosso Deus? E bendizer é dizer bem. É dizer: Deus seja louvado. É dizer que o Senhor é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. É dizer o quanto você está maravilhado com esse Deus que age, que trabalha, que tem abençoado você com toda sorte de bênção espiritual. E a bênção do Senhor na minha vida e na sua vida é sempre em Cristo. Deus nos abençoa através de Jesus. Então, aquele que está em Cristo, ele é o abençoado do Senhor. E você está em Cristo porque você foi escolhido nele. É o que nos diz aqui a palavra, antes da fundação do mundo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, o nosso Deus, ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, e no tempo oportuno veio ao nosso encontro. Aleluias! Ele veio ao nosso encontro e nos redimiu. O versículo 7 diz: no qual temos a redenção. Ele nos redimiu, ele nos salvou. A redenção aqui é o resgate. Ele nos libertou. A Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas. Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, em Cristo Jesus temos a redenção. Fomos escolhidos e nele nós fomos resgatados através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. E o que é que nós devemos fazer? Devemos estar sempre louvando, exaltando, porque aqui diz que o que Deus fez, ele o fez para o louvor da glória da sua graça. O versículo de número 11 diz que em Cristo Jesus
nós fomos feitos herança. Em Cristo Jesus nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então Deus, segundo a sua vontade, Ele veio ao nosso encontro. Ele nos redimiu. E Ele nos fez sua herança. Nós somos herança do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E nós proclamamos, queridos, que esta herança, que somos nós, é uma herança que vai dar um retorno positivo. É uma herança que vai produzir bons frutos. Bons frutos. Porque aqui o versículo 12 diz: a fim de sermos para a glória, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, Deus fez tudo isso por nós, para o louvor da sua glória. E no versículo de número 13, nos diz o seguinte, que depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo em Jesus crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso é extraordinário. Eu que creio em Cristo Jesus, eu que tenho a convicção de que Jesus é o meu Salvador, é o meu Redentor, eu que fui feito herança do Senhor, e você também. Aqui diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados. O selo é de Deus na nossa vida. Nós fomos selados. E aqui diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Um dia vamos ser resgatados desse mundo. Aqui diz, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Um dia nós vamos ser resgatados deste mundo para estarmos plenamente e eternamente com o nosso Deus. Esse Deus que nos deu vida. Capítulo 2 nos diz isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então volto lá ao princípio, ao início dessa carta, para dizer, meu irmão, para mim e para você, sobre o porquê de bendizermos o nome do Senhor. Porque Ele nos resgatou em Cristo Jesus, porque Ele nos fez sua herança. Aleluias! Porque nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós devemos bendizê-lo, adorá-lo. Porque Ele nos deu vida, estando nós mortos. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Temos algo aqui tremendo, tremendo. Cada um de nós nasce num estado de pecado e miséria. Davi, ele disse, eu nasci em pecado, em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E o salário do pecado é a morte, nos diz a palavra. O salário do pecado é a morte. Morte aqui no sentido de separação. Morte aqui espiritual.
Morte espiritual. Ou seja, o homem já nasce separado de Deus. Parece difícil ouvir isso. Que nós nascemos já mortos nos nossos delitos e pecados. Parece difícil dizer isso. Mas é o que nos diz a palavra. E o que é que, e por que nos diz isso? Para que nós reconheçamos, amados, que foi o nosso Deus que veio ao nosso encontro e nos deu vida. Porque o autor, porque nós fomos inseridos no autor da vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, e você também. Mas no momento em que nós cremos, e esse texto nos fala disso, nós, depois de termos nele crido, aleluias, nós fomos feitos herança. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, meu querido, nós devemos todos os dias bendizer o nosso Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E a bênção por excelência é a bênção da salvação. É a bênção da redenção. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Como pode alguém, estando morto, tomar uma direção? Como pode alguém, estando morto, escolher alguma coisa? Não. É Deus que nos deu vida. E a vida que Ele nos dá em Cristo Jesus. Porque Jesus é a vida. Então aquele que está em Jesus tem a vida. Tem a vida. Tem a vida eterna? Aleluia! Glória a Deus! Aquele que crê nele tem a vida eterna. Mas Ele almeja também, meu irmão, que nós tenhamos uma vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não uma vida medíocre. E eu proclamo em nome de Jesus. Tá, meu querido? Eu proclamo que eu e você, nós, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós estamos passando por momentos muito difíceis, nesse tempo em que nós devemos exercitar a nossa fé no nosso Deus e Pai, nós podemos ter uma vida abundante. Jesus não apenas veio a este mundo para nos salvar e aqui passarmos por aflições, porque Ele disse, no mundo tereis aflições, vivermos aqui 50, 60, 100 anos ou mais ou menos, e depois irmos para o céu. Não. Ele, o nosso Deus, nos deu vida juntamente com Cristo, e Ele almeja, o Senhor Jesus, almeja que nós vivamos esta vida em plenitude. E nós vamos viver essa vida em plenitude quando nós estivermos sempre voltados para o nosso Deus. Quando nós estivermos sempre bendizendo o nome santo do Senhor, independentemente das circunstâncias. Tá, meu irmão? Independentemente das circunstâncias. Eu creio que muitos de nós já cantamos que esta paz que eu tenho em minha alma não é porque tudo me vai bem.
esta paz que eu tenho em minha alma, é porque Jesus, Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor. Ele é o meu vivificador. Ele me deu vida, Deus me deu vida juntamente com Cristo. E eu vou viver essa vida de um modo pleno. Ainda que as circunstâncias sejam adversas. Ainda que tenhamos que encarar uma pandemia como essa. Mas nós vamos estar sempre considerando, aleluias, o propósito de Deus para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados, queridos, para que nós tenhamos esta visão correta do porquê da nossa existência, do porquê de termos sido alcançados, transformados, libertos. E nos deu vida. E nós vamos ver esta vida de uma forma abundante, exaltando, glorificando, bendizendo, adorando. Se você ler o livro do Salmo, você vai ver um adorador ali que está o quê? Retratando um quadro. De quê? Às vezes, o salmista Davi, ele chega a dizer: angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação, em desespero. Ele chega a dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E ele vai louvando, ele vai exaltando, ele vai glorificando. Tem um cântico, e o Gabriel conhece esse cântico, não sei se tem como cantarmos daqui a pouco, não sei, mas parece-me que é da Cassiane, né, Gabriel? Aquele cântico que diz: Deus vai à frente, tirando os espinhos. Deus vai à frente, meu irmão. Ele está diante de nós. Ele vai quebrando as correntes. Ele abre as portas para você passar. Ele já te deu o essencial, que é a vida. Ele já te agraciou com a vida eterna. É a bênção maior. Glória a Deus por isso. E Ele vai nos dar todas as coisas de que nós necessitamos. E nós necessitamos de que Ele renove as nossas forças. Ele vai fazer isso. É só buscar. Porque a Bíblia nos faz saber que aquele que busca, encontra. Quem procura, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. O nosso Deus, Ele está conosco sempre. Ele não nos desampara. Então, meus queridos, o versículo 8, que é muito conhecido, o versículo 8, nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E o 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10: pois somos feitura dele, criados por Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, meu irmão, reconheça que tudo que você tem, esse privilégio de ser filho de Deus, esse privilégio de ser herança, privilégio de ser da vida eterna, reconheça que isso não vem de nós. É o que diz aqui, olha. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que é que nós vamos fazer, Sr. Geraldo?
se não estarmos sempre bendizendo, adorando, louvando, agradecendo a Deus por tão grande salvação? Ele nos agraciou com tão grande salvação. Isso não vem de nós. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo meu feito, mas e sim pelo feito de Jesus. Não é pela minha obra, mas é pela obra de Jesus ali na cruz do Calvário. E ele me agraciou. E eu devo louvá-lo, devo bendizê-lo. E aqui diz que nós somos feitura dele em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos criados em Cristo Jesus. Na verdade, nós somos feitos novas criaturas, é o que nos diz a palavra. Se alguém está em Cristo, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Então, nós somos feitura dele. Eu já falei isso aqui numa outra oportunidade, que lá no original grego, esse verbo aqui, feitura, quer dizer poemas. Nós somos poemas de Deus. Nós somos feituras de Deus. Nós somos obra da criação de Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Mas esta imagem e semelhança, ela foi eclipsada pelo pecado. Ela foi manchada pelo pecado. Então Jesus veio para que nós pudéssemos ser restaurados. É sim, esta imagem de Deus em nós fosse restaurada. E isso acontece quando nós nos rendemos diante de Deus. Desse Deus que veio ao nosso encontro. Desse Deus que nos dá vida juntamente com Cristo. Então nós somos feitura dele, de Deus, em Cristo Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos criados para vivermos uma vida cujas realizações engrandeçam o nome do nosso Deus. Boas obras nesse sentido, para que as nossas realizações, para que os nossos feitos, é claro que esses nossos feitos e realizações, eles não nos garante vida eterna. Não, isso não constitui para nós o suficiente. Sim, os que foram alcançados com a vida eterna, agora devem produzir algo, devem fazer algo. Para quê? Para a glória do nome do nosso Deus. Então, meus amados, vamos meditar nisso, sobre o propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E boas obras, né? Digamos, é tudo aquilo que a gente realiza. Quando você obedece, você está praticando boas obras. Quando você se humilha diante de Deus, você está praticando uma boa obra. Quando você ora, você está praticando uma boa obra. Quando você ama o seu próximo como a você mesmo, você está praticando uma boa obra. Boa obra inclui tudo na nossa vida. E que o nosso Deus nos abençoe. E que nós venhamos sempre bendizê-lo, louvá-lo por toda sorte de bênção espiritual com a qual ele nos tem abençoado. Bênção esta bênção esta por excelência a nossa redenção, a nossa salvação, estando nós mortos
nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E que nós possamos sempre louvá-lo e bendizê-lo pelos seus grandes e poderosos feitos na nossa vida, e que dia a dia nós possamos viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida que glorifica o nome do nosso Deus. Jesus Cristo disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que estes vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso é boa obra, né? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que estes vejam as vossas boas obras. Quando eu brilho a minha luz através da minha atitude, quando eu sou de fato o sal da terra e dou sabor, eu estarei com isso glorificando o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele possa operar de um modo tremendo na sua vida. Vamos ainda louvar o nosso Deus com um cântico. Eu creio que temos tempo para isso, que nós começamos aqui, parece-me que 19:10. Ele exaltado. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado para sempre, exaltado nos céus. Bendizemos, Senhor, o teu nome. Aleluias. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. De termos sido feito herança do Senhor. Louvamos pelo Espírito Santo que em nós habita. Nele nós somos selados. Nós te louvamos pela bênção da vida, porquanto estando nós mortos em nossos delitos e pecados, em nossas práticas pecaminosas, o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Nós te louvamos porque pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom do Senhor. Não de obras, não dos nossos feitos, para que não nos gloriemos. Mas, ó Pai Celestial, é pela graça do Senhor.
Aleluias. Nós somos também feituras do Senhor. O Senhor, ó Pai amado, nos criou em Cristo Jesus. Aleluias. Para as boas obras, as quais o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós te exaltamos e te adoramos por tudo. Aleluias. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, e agora, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre vossas famílias e sobre toda a família da fé, hoje e pelos séculos dos séculos, e todos digam. Amém. Amém. Glória a Deus.